diálogo que tem preocupado a humanidade ao longo não só dos séculos, mas até dos milénios. Desde as mais antigas e variadas épocas, a criatura humana viveu muitas alturas atemorizada pelas doenças contagiosas. Temos de triste memória, mais recentemente, a peste negra na Europa, que dizimou milhões de pessoas. Mas tivemos a varíola, o sarampo, a tuberculose, todas essas coisas que contagiam e elas são altamente contagiosas. Hoje não é diferente. E há quem tome cuidados extremos e viva sob o terror de adoecer. Pessoas que vivem com medo da SIDA, vivem com medo da hepatite C e até têm medo quase de viver. Porque nós sabemos que estes contágios são possíveis, direta ou indiretamente. Mas o que ninguém fala a respeito destas enfermidades do corpo é apenas aquilo que se fala. Só que as pessoas que estão tão preocupadas com isso desconhecem um outro tipo de contágio. E não é menos perigoso, nem é menos destrutivo, que é o contágio bioenergético. É como se pensássemos que apenas existem contágios materiais, as tais doenças físicas, e ignorássemos completamente os contágios espirituais. Esquecemos-nos do contágio das doenças do espírito. Mas este contágio, acreditem, é verdadeiramente pandémico. E segundo uma observação atenta dos seus efeitos, nós vemos que gera a maior patologia da humanidade, a obsessão. Precisamos entender a importância das práticas de bioenergia para a proteção contra os assédios e as obsessões. Assim como também, se estivermos precavidos com isso, podemos, os médiuns, ter melhores práticas mediúnicas. Termos as nossas capacidades mediúnicas mais atuantes, mais e melhor atuantes. O nosso espírito está ligado ao corpo físico através de vibrações energéticas. Nenhuma doutrina tem afirmado isto tão categoricamente como o Espiritismo. Temos a certeza de que somos criaturas trinitárias. O corpo é o que a gente vê. Os outros dois elementos nós não vemos, mas existem. E já há comprovação de que eles existem. Então o ser humano é constituído por uma parte visível, já dissemos, a parte material, que é o corpo, e outra invisível, inclusivamente a que gera a nossa própria aura. É um campo energético, é um campo eletromagnético. Podemos dizer que é o nosso ser de luz, se ela for de cores claras, ou pode ser o nosso ser de treva, se ele for dos cinzentos para o negro. As plantas e os animais também possuem a aura bioenergética. Somos então um espírito e estamos dentro de um corpo onde existe esse campo invisível. É um campo invisível de energia que não só está dentro do corpo, como está fora do nosso próprio corpo. Este campo de energia é chamado duplo etérico, por outros o perispírito. E é justamente aí que residem todos os nossos plexos, e agora vamos dizer aqui 2 ou 3 palavras
que podem parecer complicadas, mas depois facilmente explicamos. Os nossos plexos, os nossos chakras, os nossos vórtices ou centros de força. A doutrina espírita foca-se fundamentalmente em 7. Segundo a medicina chinesa e indiana, eles dizem que nós temos esses vórtices, que temos milhares deles no corpo, mas a nossa doutrina preocupa-se fundamentalmente com 7, que são os principais. O nosso chakra coronário, no topo da nossa cabeça, o nosso chakra frontal, temos o nosso chakra laríngeo, o cardíaco, o esplénico, depois temos o gástrico, o esplénico levemente para o lado, o gástrico mais centrado, e depois temos o básico ou genésico, na zona dos nossos órgãos sexuais. O que é que são estes vórtices, o que é que são estes chakras, o que é que são estes centros de força? Os indianos chamam-lhe, os hindus, o lótus de 1000 folhas, porque eles rodopiam a uma velocidade extraordinária, como ventoinhas muito rápidas, para trocas energéticas com o ambiente. Energia que sai de nós, energia que entra em nós. É através desses chakras, podemos dizer dessas aberturas, que nós não vemos, mas estão comprovadas que existem. Enquanto pensarmos que somos apenas corpo físico e acharmos que estamos imunes a quem não nos agrida fisicamente, porque andamos sempre com muito medo das agressões físicas, que alguém nos bata, que alguém nos atinja com isto ou com aquilo, fisicamente. E estamos desconhecendo o perigo desse contágio bioenergético que nos pode causar males muito maiores. Este contágio é o assédio por espíritos ignorantes. E podem ser encarnados ou desencarnados. E agora vocês reparem que nós dissemos ignorantes. Não dissemos maus. E foi de propósito. Porque ao falarmos de espíritos maus, podemos inadvertidamente pensar que Deus os criou assim maus. O que não é verdade. Deus não criou o mal, em nenhuma circunstância. Nós é que, pelo nosso livre-arbítrio, optamos por fazer o mal. E o mal é a ausência do bem. Não fazemos o bem, fazemos o mal. Então eles simplesmente são ignorantes, como nós. Quando fazemos o mal, somos ignorantes. Ignorantes de uma das principais leis divinas, a lei do amor. Só faz mal quem não ama. Quem verdadeiramente amar não consegue fazer o mal. Então o assédio ou obsessão é a interligação desses espíritos com o nosso corpo energético. Porque antes de chegar ao corpo, vem via perispírito, ou o duplo etérico, como nós dissemos, ou o modelo biológico organizador. O obsessor precisa de um gancho, precisa de um ponto de apoio para ficar colado em nós. E vocês sabem quem é que cria esse ponto de apoio? Muito bem. Somos nós próprios. Somos nós que lhe damos a possibilidade de eles ficarem agarrados a nós, porque iremos ver devido, sobretudo, ao nosso comportamento. Então, o assédio ou a obsessão espiritual é uma ligação bioenergética negativa, doentia, entre duas consciências, a nossa e a do obsessor. Este assédio ou obsessão é um trabalho de equipe, ou seja, nunca há um culpado somente. O obsessor e o obsidiado cooperam igualmente para o sucesso do processo. Este tipo de assédios é culpa de todos os participantes.
Não há ninguém inocente nesta questão. Quem tem bons pensamentos e vive uma vida íntegra, com certeza, tem menos ou nenhumas obsessões. Não basta cairmos na ingenuidade de somente orarmos. Não é suficiente. Elevar os pensamentos ao Criador ou a seres celestiais deve ser uma norma de conduta. Sempre. Não é quando eu estou aflito. Ela deve ser diária e não só. Essa nossa religação com Deus não é só nos momentos de oração. É em todos os momentos da nossa vida. Em tudo o que fizermos que seja com dignidade. Todos nós, então, seja mais ou menos vezes, somos assediados. Há raras exceções no mundo em que nós nos encontramos, no mundo terra. Só estão imunes pessoas que possuam um autocontrole total dos pensamentos e das próprias bioenergias. As pessoas espiritualmente elevadas. Porém, nem sempre, e ainda bem, todo o contágio bioenergético é obsessão. São os casos das ligações com os nossos benfeitores espirituais ou os chamados espíritos bons. Nestes casos, não devemos chamar de contágio, mas de ajuda, de auxílio. Quando um obsessor se liga a um campo energético, ele vampiriza, é a palavra certa para esta questão. Ele suga as nossas boas energias, as energias da nossa vitalidade, e deixa ficar as dele, que são doentias. Há uma troca. Ele quer o que é bom e deixa ficar o que é mau. Isso será bom para nós? Não. De certeza absoluta que se isso durar um tempo prolongado, o corpo vai adoecer. O corpo vai ficar mal. Para as bioenergias não há distância física nem mesmo dimensional. O espírito pode estar na Austrália, encarnado, ou o espírito pode estar do outro lado da vida, no mundo espiritual. Não há barreiras para chegarem até nós e nós chegarmos até eles. Então, as obsessões podem vir de outra dimensão, da dimensão espiritual, porque nos encontramos na dimensão material. Agora, maus pensamentos, raiva, inveja, tristezas acumuladas, longas, mágoas, depressões, ódio, vingança. Que energias é que vocês acham que isto gera? Para a própria pessoa. Que energias é que serão? Boas? Não. Péssimas. Péssimas. E péssimas para quem as gera e péssimas para quem elas se destinem, se estiver na mesma sintonia. Se estiver em sintonia connosco, vai ser também muito mau para eles. Agora vamos ver o inverso. Vamos ver ao contrário. Pensamentos e sentimentos bons. Que energias é que geram? Boas. Energias de saúde. Reconfortadoras. Às vezes até anestesiantes, que até estamos tão bem que nem a gente nos apetece mexer. Quase como acontece aqui quando acaba a sessão. Dá a impressão que vamos levar a cadeira agarrada a nós, porque não apetece levantar. São consoladoras, curativas e, muito importante, esclarecedoras. Porque às vezes é essa tranquilidade, essa calma, que nos permite perceber certas coisas. Porque se estivermos muito alvoroçados, a gente ouve e não apanha. Não fica em nós. Essa calma é necessária para sermos esclarecidos. Então, quais são os veículos ou as formas de contágio? As bioenergias podem chegar das mais variadas maneiras e por todas as formas possíveis de comunicação. Por isso é sempre bom nós estarmos previamente preparados, mantendo ao máximo
a elevação dos nossos pensamentos. Este contágio pode ser inconsciente? Pode. Por exemplo, estamos tranquilos, estamos relaxados, suponhamos até à noite em nossa casa, já na tranquilidade do lar, e lembramos-nos de uma pessoa com a qual estamos de mal. E vem a raiva, e vem a mágoa, porque ele nos ofendeu. Estamos criando com ela, com essa pessoa, um elo bioenergético, que vai ser de comunicação, eu estou comunicando com o espírito dele, e vai ser de troca. Vai ser de troca e vamos ver porquê. Imaginem que essa pessoa tem obsessores, e ele está sendo visado pelos nossos pensamentos. O que é que acontece a esses obsessores? Vão apanhar boleia na corrente que nós estabelecemos entre nós, entre a nossa mente e ele. Apanham boleia e aterram em nossa casa. E talvez tenhamos até muitos pesadelos nessa noite, porque estes obsessores podem nos levar para passear fora do corpo, nos umbrais da vida, nos locais espirituais às vezes complicados. E de manhã acordamos muito mal. Ficamos a pensar onde é que nós andamos que não descansamos. O que é que se passou? Que eu estou mais cansado do que quando me deitei. Então, isto é um contágio bioenergético à distância, desencadeadora de uma obsessão. E essa obsessão, como nós estamos vendo, foi encomendada por nós. Fomos nós, com o nosso pensamento de raiva e de ódio, fomos nós que geramos. Então o que é que podemos dizer? Que isto foi um presente que oferecemos a nós próprios. Olhem como nós às vezes pensamos que os obsessores são espíritos muito maus que andam por aí, que nos querem muito mal, e esquecemos-nos do mal que nós próprios geramos e que pode trazer-nos a obsessão. Pensávamos atingir o outro com a nossa raiva e, afinal de contas, esses pensamentos vieram atingir o alvo que fomos nós. O nosso pensamento voltou e nós fomos atingidos por ele. Como evitar? Que aqui é o mais importante. Perdoando e levando, como já dissemos, os nossos pensamentos, vigiarmos os nossos pensamentos, sentindo paz, luz e amor na nossa mente e no nosso coração. Não é fácil, mas é real. Se nós quisermos, conseguimos. Jesus falou nisso. Falou nisso há 2000 anos. E deixou-nos o Pai Nosso. Pai, perdoai-nos como nós queremos perdoar. Nós dizemos isso, porque Jesus nos ensinou. Então é a qualidade dos nossos pensamentos que ditam a qualidade das nossas energias. E como nossos pensamentos são livres, eles transitam com toda a liberdade naquilo que é o espaço infinito, qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer dimensão, pode gerar maus pensamentos também contra nós. Tenhamos cuidado com isso. Vamos imaginar que o nosso pensamento foi visitar um poço de lodo. O lodo vai chegar até nós. Mexemos nas águas, a lama subiu, sujámos-nos, conspurcámos-nos. É um princípio matemático da lei de causa e efeito, da lei da ação e reação. E disso nós não temos escapatória. Conforme fizerdes, assim achareis, disse Jesus. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Então já não podemos mais dizer que os nossos pensamentos não têm importância. Não podemos jamais dizer isto. E talvez agora, depois disto que ouvimos, nós consigamos perceber. Porque lá atrás nos ensinaram que pecamos por pensamentos, palavras e obras. Olha a importância do pensamento. Então nós pecamos sim, por aquilo que pensamos, por aquilo que falamos e por aquilo que fazemos.
Será que esta questão das bioenergias funciona também em grupos? Sim, e é tão simples quanto isto, de uma simplicidade peregrina. Podemos pensar mal de uma pessoa, indivíduo, ou podemos pensar mal de um grupo, um coletivo. Se uma ligação bioenergética negativa com um já é prejuízo para nós, imaginemos com vários. Vamos dar um exemplo, com uma multiplicação simplicíssima. Se temos rancor de 4 pessoas, temos ódio contra 4 pessoas, suponhamos que cada uma delas tem 3 obsessores. Nós ganharemos, por encomenda nossa, 3 vezes 4, ganhamos 12 amiguinhos, entre aspas. Ficamos em contacto com os 12 obsessores daquelas 4 pessoas. E andamos-nos aí queixando. Só que não temos como reclamar. Não reclamemos do nosso mau humor, do nosso mal-estar, das brigas que inventamos a torto e a direito, os pesadelos que temos, os espasmos musculares, a preguiça, os bocejos, as irritações, dores de cabeça, dores na nuca, ombros pesados, entre outros aborrecimentos. Não nos queixemos. Mas, por um lado, quando eu prejudico ou tento prejudicar alguém, aumenta a minha coleção de obsessores. Quando eu ajudo alguém, o que aumenta é a minha assistência pelos benfeitores. Então agora já percebo porque é que eu devo fazer o bem. Percebemos ou ainda não? Já percebemos. Se eu faço o mal, penso o mal, eu tenho complicação. Eu faço o bem, penso o bem, eu tenho ajuda. O que é que eu vou querer para a minha vida? Então, eventualmente, se ajudarmos uma pessoa, o amigo espiritual dela estará disponível para nos ajudar também a nós. E o curioso é que muitos vêm aqui à casa espírita, a esta e às outras, ou a outros lugares, tomar passes para se aliviarem. Só que esse alívio é momentâneo. Às vezes entramos no centro, ou até mesmo na igreja, e o obsessor fica à espera à porta. Nós entramos, ele fica. Nós saímos e ele sorri. Lá vem ele. Dá-nos logo um abraço, quando nós vamos. Tomar passes não adianta nada se não houver mudança na reforma íntima. Se eu entro de uma determinada maneira, tomo passe, vou-me embora da mesma maneira, eu não me livrei do meu obsessor. Precisamos reforma íntima, elevação do padrão de pensamento, atitudes corretas e honestas. Vocês já viram, às vezes, filmes em que o ladrão, antes do assalto, está rezando a Deus a pedir para que o roubo dê certo? Que espíritos é que acham que irão ajudar este personagem? Serão os bons espíritos de Deus? Claro que não. E de certeza absoluta que ele está a encontrar um contágio bioenergético. E estes contágios podem ser antigos ou recentes. Se kármicos, antigos, as consequências são o resultado de existências passadas. Não lembramos o quê, mas a responsabilidade é nossa. São sempre muito mais duros e complicados de ultrapassar. Os recentes, aqueles ocasionais, são assédios desta vida e estes quase sempre são mais fáceis de lidar e resolver. Os assédios kármicos só são resolvidos com grandes mudanças dos nossos maus comportamentos para bons. Não há outra maneira. Nós não temos como vencer os nossos obsessores. Temos como convencê-los de que não somos mais os mesmos que lhes fizemos mal. E isso, quando eles se convencerem, afastam-se.
Quanto à obsessão eventual, contagia-nos quando descuidados. Descuido nosso. Geramos um mau pensamento, como já vimos. Estava passando um obsessor, apercebeu-se da nossa vibração energética pela coloração e apanha-nos. E já viram como é curioso que somos nós que o convidamos? Somos nós que o convidamos através do nosso pensamento, daquele pensamento desencontrado e maléfico. Somos nós que os convidamos a apanharem-nos. Haverá sistemas de defesa e de proteção? Sim. Controle dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Um conjunto de pensamentos sadios e positivos geram sentimentos e energias correspondentes, ou seja, positivos. Um controle eficiente destes gera boas energias e os obsessores não gostam de boas energias. Porque eles estão vibrando a energia má. Não há afinidade. Não há gosto. Assim eles não conseguem ficar perto de nós. Vocês sabem como é que nós nos sentimos quando estamos assim muito indispostos? Bem disposição, daquelas que nos deixa mal, a gente não consegue estar bem de maneira nenhuma. É isso que acontece com eles. Eles vibram, como já dissemos, no mal que nos querem fazer. Vibração baixa. Eu, com bons pensamentos, boas ideias, boas ações, eu estou vibrando com energias positivas, eu elevo-me. Então ele não tem como chegar a mim. A partir do momento que eu tenho um mau pensamento, eu deixo. Encontramos-nos. Sintonia, afinidade. Uma lei simplicíssima, como nós estamos vendo, aliás, como tudo o que estamos falando. Não há aqui dificuldade nenhuma para nós percebermos. Então, como eles não gostam de sentir as vibrações boas, afastam-se. E às vezes ficam à espera de uma oportunidade de nós baixarmos a defesa para eles nos encontrarem e se acertarem connosco. Podemos então concluir que não há obsidiados inocentes. Nem os nossos obsessores são os nossos carrascos. Uns e outros têm culpas conjuntas neste interrelacionamento recíproco. E esta relação só é possível pela vibração energética que nós geramos. Tudo funciona ao nível das energias. Então muito se fala de obsessão, muito, mas raramente sob o ponto de vista deste contágio. Fala-se de obsessão e nós não percebemos, mas se ficarmos com uma ideia deste contágio bioenergético, nós já percebemos como as coisas funcionam. Agora eu já sei. O que é que eu vou fazer? Como é que eu faço quando eu quero evitar doenças? Vacino-me. É ou não é? Não temos as nossas vacinas todas em dia. Quando as crianças nascem, filhos e netos, nós não vamos vaciná-los contra tudo e mais alguma coisa. Então vacinemos-nos também. Porque a vacina existe. Querem ver um caso concreto e verdadeiro? Ele vem narrado num livro maravilhoso. O jovem que escolheu o amor. E narra assim este caso verídico. A jovem era muito linda. Entrou no avião e começou a procurar com os olhos um lugar, mas ela queria um lugar especial. Ainda tinham entrado muito poucos passageiros e havia muitos lugares vagos. Ela parecia que não estava satisfeita com a cadeira que lhe fora previamente marcada. Até que finalmente olhou para um senhor que aparentava cerca de 40 anos, aproximou-se, sentou-se na poltrona ao seu lado. Ela trazia a amargura estampada na face. E a solidão da sua alma parecia extravasar por todos os poros. Era uma alma em dificuldade. Não se passaram muitos minutos e ela tentou iniciar a conversa com o companheiro de viagem.
De início, ele esquivou-se, mas como ela insistisse, ele aceitou. E começaram uma conversa que se prolongou pelas 2 horas do voo. Ela mostrava-se ansiosa. Ela queria encontrar alguém a quem pudesse dizer das suas dificuldades. Era uma alma desejosa de orientação, de socorro. E aquele senhor, por sua formação moral e religiosa, ofereceu-lhe naqueles 120 minutos material suficiente para que ela, se quisesse, pudesse refazer a sua vida. Ela confidenciou-lhe que se corrompera aos 14 anos. Dizia ter perdido tudo o que uma pessoa tem de bom, de lindo ou de digno. Tudo para ostentar riqueza, joias caras. Essas coisas que convencionamos serem de valor. Ele, ao contrário, falou-lhe da solidariedade. E com isso espantou as nuvens densas em que ela se envolvia, mostrando-lhe que ela poderia encontrar o sol da sua vida através de boa vontade. Falou-lhe da dignidade, de melhoria, convidou-a para uma vida nova. No fim da viagem, ela disse-lhe que não sabia exatamente se poderia colocar em prática tudo o que ele ali lhe falara, mas prometeu-lhe que tentaria começar uma vida nova. Quando se despediram, ela olhou-o bem nos olhos e afirmou: "O Senhor tem o rosto tão alegre. Desde que me sentei ao seu lado, vi que o Senhor estava sorrindo. E não era sorriso dos lábios. Não era. Era algo especial. Algo que vinha de si. Por isso, escolhi sentar-me ao seu lado. Eu estava imensamente triste e desejava contaminar-me na sua alegria. Olhem o bom contágio. O contágio de alguém que está vacinado. Alguém que sorri para a vida. Que não desespera. Por isso achámos muito interessante a afirmativa desta jovem atormentada. Eu desejava contaminar-me. Então, porque todos falamos em contágio da doença e ninguém se lembra ou se recorda do contágio da saúde. Contagiemo-nos pela saúde. Esquecemos-nos de que a alegria, o bem e o amor também contagiam. Dessa forma é preciso ligarmos-nos às pessoas boas e sermos uma delas. Junta-te aos bons, serás como eles. Junta-te aos maus, serás pior que eles. Não é um ditado popular. E o povo tem sempre razão. Então, deixarmos-nos contaminar pelo bem e, mais importante ainda, sermos pessoas alegres, otimistas, dinâmicas, alguém que possa contaminar outras pessoas. E precisamos deste contágio. Porque estamos vivendo dias em que impera a tristeza, o pessimismo, e as criaturas entregam-se tanto ao desânimo e ao grande rol das incertezas. Ninguém mais parece ter certeza de nada. Vacinemo-nos. Em toda a parte onde transitarmos, façamos o bem com as nossas mãos e com o nosso coração. Utilizemos a oração e o esclarecimento com a nossa palavra fraterna, a fim de que nos tornemos um pequeno sol, um sol pequenino, mas que ilumina, que pode iluminar vidas alheias. Deixemos então que as nossas mãos se transformem como estrelas brilhantes, alcançando o infortúnio e iluminando as estradas do mundo. E de certeza que veremos
que o bom contágio até se prolonga além da morte. Vai além da morte. Pensemos na nossa irmã Teresa de Calcutá. Ela desencarnou. Foi embora, foi para casa. Mas deixou as suas casas de atendimento em mais de 100 países diferentes, com algumas centenas de outras irmãs da Ordem das Missionárias da Caridade. Todas elas ficaram contagiadas por Madre Teresa. Este, o melhor antídoto para os outros contágios denominados espirituais. Jesus jamais adoeceu. Mestre por excelência, a sua vida foi e é de amor e pelo amor. Com os seus atos, as suas palavras, demonstrou a grandeza da verdadeira saúde, convidando-nos a vencer as nossas paixões inferiores e a nos tornarmos semelhantes ao nosso Pai Criador, perseguindo a perfeição, onde todos um dia chegaremos. Então livremos-nos o quanto antes destes contágios espirituais para que possamos fazer a nossa ascensão, passando junto com Jesus para ficarmos ao lado do nosso Pai. É uma bela forma de nós iniciarmos a nossa caminhada, a nossa marcha. A nossa doutrina preocupa-se muito em mostrar-nos estas coisas, para nós ponderarmos, raciocinarmos e, se percebermos, colocar em prática. E isso será uma ótima vacinação, sem sequer passarmos em consultório médico. Pela vossa atenção, obrigado.